Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Guilherme de novo, nós estamos aqui no nosso curso de cinemática, dando continuidade no estudo do movimento circular uniforme, tá? O movimento circular, ele tem duas partes, duas análises, né? Uma primeira análise, que seria o estudo da cinemática de maneira geral desse movimento, como é que você calcula a velocidade angular, o que é a grandeza de frequência e período e como elas são relacionadas, como é que você integra, né, a grandeza e o período dentro das outras expressões, e assim por diante, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da transmissão desse movimento. Né? Uma parte importante do estudo do movimento circular, como é que esse movimento é transmitido. Porque no nosso cotidiano você percebe que, por exemplo, muitas vezes você precisa fazer com que o movimento que é gerado num local chegue até outro local. Por exemplo, dentro de um motor, o movimento que é originado através dos pistões do motor, ele precisa ser transmitido. Então, você tem uma manivela que se parece praticamente com uma manivela, só que não é acionado pela mão, é acionado pelo motor. E aí essa rotação desse objeto, ele dá origem à rotação de uma polia, e aí você amarra essa polia com uma correia ou encosta essa polia em outras, e assim o movimento vai sendo transmitido dentro de um motor. E aí você faz ele chegar em outras extremidades, em outras partes do motor que te interessam. Legal? Muito bem. Então, isso é o que nós vamos estudar aqui, chamado de transmissão do movimento circular e uniforme, tá? Então, a primeira forma de transmissão que nós destacamos aqui é a transmissão através do contato entre os corpos. Imagine, então, que nós temos duas polias e essas polias vão estar em contato uma com a outra, tá certo? Nós vamos colocar uma polia encostada na outra, com tamanhos, com raios diferentes, e aí vamos analisar a parte estrutural disso. Qual a relação de frequência, se isso tem uma correlação com o tamanho, o sentido de giro, é o que nós queremos discutir aqui. Então vamos fazer o desenho das nossas polias. Então vamos imaginar que nós temos inicialmente uma polia A, colocada aqui, uma polia um pouco maior, e vamos supor que essa polia A tem um determinado raio, que eu vou chamar aqui de RA, tá certo? E vou colocar aqui uma segunda polia, que seria uma polia B, e que essa polia B ela possui um raio aqui, que nós vamos chamar de RB. Tá certo? Muito bem. Então vamos imaginar aqui a rotação dessas polias A e B, tá? E a primeira coisa que você deve imaginar é que quando você coloca essas polias em rotação, elas rotacionam pelo fato de estarem encostadas. Então vamos imaginar, por exemplo, que o motor esteja na polia B, tá certo? Então existe por trás aqui da polia B um motor que está movimentando e a rotação, o sentido de giro dessa polia B seria esse aqui, ó, tá? Então essa polia B ela está rotacionando no sentido anti-horário. Vamos ver como seria então a rotação da polia A, imaginando que não haja deslizamento em momento algum, tá bom? Então nenhuma das duas polias está deslizando em relação à outra. Então isso elas estão rotacionando solidárias, elas estão rotacionando junto, né? Então se a polia A está rotacionando aqui no sentido anti-horário, a polia B, a polia A vai estar rotacionando no sentido horário, para acompanhar isso, né? Então, o contato força esse movimento a acontecer dessa maneira. Então, B está rotacionando aqui no sentido anti-horário e A rotacionando no sentido horário. Então, essa é a primeira característica que nós temos da transmissão do movimento circular por contato. Você tem aqui, ó, sentidos opostos de rotação. Muito bem. Agora, se nós imaginarmos que não há nenhum deslizamento, uma polia não escorrega sobre a outra, o tanto de espaço que uma delas percorre, imagine, por exemplo, que esse trecho em vermelho, ele tem aqui um comprimento X. Então, a partir do momento que esse trecho em vermelho encostar na polia A,
A polia A tem que percorrer o mesmo espaço que B percorre para que não haja deslizamento, senão os espaços vão ser diferentes. Então, o que vai acontecer é que você tem um trecho aqui, ó, também em vermelho, de comprimento X, de maneira que esses comprimentos são iguais, ou seja, o mesmo tanto que cada polia rotaciona, e esse mesmo tanto que cada polia rotaciona ocorre em intervalos de tempos iguais, ou seja, velocidades lineares iguais. Esse é o ponto mais importante, tá? Então, a partir disso, nós vamos fazer toda a dedução matemática. Lembrando, então, que as polias que estão em contato, elas possuem iguais velocidades lineares. Muito bem. Pessoal, iguais velocidades lineares, ou seja, o mesmo tanto de espaço linear, se eu pegasse esse comprimento x e esticasse ele, se esse comprimento x tivesse 30, 40 centímetros, por exemplo, então significa que polia B percorreu 40 centímetros em x segundos. Sei lá, vamos inventar um tempo aqui, 2 segundos, né? Então a polia A também tem que percorrer os mesmos 40 centímetros em 2 segundos. Isso faz com que as velocidades lineares sejam iguais. Então vamos lá, vamos abrir essa questão. Se a velocidade linear é a mesma, então velocidade de A igual à velocidade de B, então vamos lembrar um dos formatos, V igual a ômega vezes R, e ômega é 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. Nós vamos escrever em função da frequência. Eu vou colocar 2π vezes a frequência de A vezes o raio de A. Do outro lado, 2π vezes a frequência de B vezes o raio de B. E aí nós percebemos que o 2π ele desaparece dos dois lados. Tá certo? Ele se equivale. E aí então você cai numa relação em que a frequência de A multiplicada pelo raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Tem um raciocínio que eu exijo muito que os meus estudantes tenham, e esse raciocínio ele tem que ser de bate-pronto. Você não pode ter dúvida com relação a isso. Tá? É um raciocínio básico, tanto na matemática quanto na física, porém, ele é um raciocínio muito importante para o estudante, que é aquele fato assim, ó. Você tem que olhar para uma relação e saber se ela é direta ou inversamente proporcional. Se você tiver dúvida com relação a isso, você vai perder muitos exercícios com relação a tempo de raciocínio, de você verificar que grandeza está relacionada, de que maneira uma grandeza está relacionada com a outra. Então, coisa simples. Quando você multiplica duas coisas e o resultado disso é constante, essas duas coisas são inversamente proporcionais. Logo, quando você divide duas grandezas e o resultado é uma constante, essas grandezas são diretamente proporcionais. Veja, aqui nós estamos multiplicando duas grandezas e o resultado é sempre o mesmo. Então significa que essas duas são inversamente proporcionais. Então, dessa forma, como nós sabemos aqui que o raio da polia A é maior do que o raio da polia B, então vamos colocar isso lá na forma de uma seta. Olha só. Então, o raio de A é o maior, o raio de B é o menor. Compensando isso, a frequência de A é a menor, logo a frequência de B é a maior. E quando nós falamos em frequência, nós podemos pensar em giro, tá? Então nós estamos falando agora em velocidade de rotação. Então significa que a velocidade de rotação da polia A é mais lenta, logo a velocidade de rotação de B é maior. Mas por que essa velocidade de B é maior? Para compensar o espaço. Como o raio de B é menorzinho, então B tem que girar mais rápido para compensar o espaço, enquanto A gira mais devagar, mas um pouquinho que A gira já se percorre um espaço bem grande. Tá? Então por isso essa diferença. E ela é proporcional. Né? Então a quantidade de vezes que B for menor que A em relação ao raio é a quantidade de vezes que B vai ter que girar mais rápido do que A para compensar isso. Legal? Então, esse raciocínio, esse é o tipo de pensamento que as provas de vestibular, que as grandes universidades querem que vocês tenham. Tá certo?
Vamos lá? Vamos fazer uma segunda análise, então? Então, primeiro tipo de transmissão, transmissão do movimento circular por contato. Agora nós vamos para uma situação número 2. Um tempinho para a gente apagar aqui. Vamos lá. A segunda transmissão é a transmissão por correia. Pessoal, a transmissão por correia, ela é feita da seguinte maneira. Vamos imaginar que nós temos aqui uma polia maior, que seria uma polia A, e uma polia menorzinha aqui, que seria uma polia B. Vamos fazer uma polia B aqui, ó. Isso, acho que ela saiu um pouco grande. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho dela. Então, eu teria aqui uma poliazinha B. E vamos envolver ambas com uma correia. Então, vamos supor que a correia seja essa em vermelho aqui. Essa correia ela está dando a volta aqui na polia. E aqui a mesma coisa, tá? Vamos imaginar que ela está dando a volta aqui. Tudo bem? Muito bem. Bom, primeiro aspecto importante. Vamos colocar esse sistema para rotacionar, independentemente de quem seja. Tá? Então aqui nós vamos puxar como sendo o raio de A, aqui o raio de B, e eu vou colocar esse sistema para andar dessa forma aqui, ó. Então a correia nossa vai estar girando aqui e girando aqui também. Joia? Muito bem. Pergunta importante. Eu já não preciso nem observar isso, né? Acho que todo mundo percebeu. A partir do momento que você põe esse sistema para rotacionar, necessariamente A está girando dessa forma e B girando dessa forma, acompanhando o sentido de rotação dessa correia que está aí, tá? Vou melhorar um pouquinho essa setinha de A aqui. Aqui, ó. Beleza. Vamos ver o sentido? Então, A está rotacionando no sentido... Aqui, ó. Que sentido que é esse? Anti-horário. B está rotacionando nesse sentido. Que sentido que é esse? Anti-horário. Então, com relação à transmissão anterior que nós vimos, que era uma transmissão feita por contato, a transmissão por correia, você tem polias que possuem o mesmo sentido de rotação. Vamos anotar isso? Então, começando aqui, primeira característica importante, iguais sentidos de rotação. Muito bem. Meus amigos, agora vamos imaginar o seguinte, com relação às velocidades. Nós não podemos conceber uma correia que esteja escorregando em alguma das polias, tá? O sistema se torna totalmente ineficiente. Então nós estamos imaginando que todo mundo está girando junto. Agora, esse fato, esse termo, estar girando junto, o que isso significa na prática? Estar girando junto significa que você tem a polia A acompanhando a rotação da correia, a polia B acompanhando a rotação da correia, o movimento da correia, e as polias A e B acompanhando entre elas os seus movimentos. Não estamos falando de velocidade de rotação. Nós estamos falando em questão de espaço percorrido. Se você tiver, por exemplo, um ponto sobre essa correia, esse ponto teve um deslocamento X na parte de cima. Esse mesmo ponto vai ter um deslocamento X na parte de baixo.
Perdão, outros 2 pontos, né? Então, marquei 2 pontos aqui, marquei um ponto na parte de cima, um ponto na parte de baixo. Então, esse primeiro ponto, em cima, eu poderia chamar de ponto A. Logo depois, esse ponto vem parar aqui, a linha. Tá certo? Agora, se eu marcar um outro ponto aqui embaixo, sei lá, vamos chamar de C e C', para não confundir com as polias. Aqui embaixo nós vamos chamar de D e aqui D', tá certo? Então, aqui sim, vamos pegar uma curva aqui, ó. Vamos supor que essa curva tenha o mesmo comprimento x. Então, eu teria um ponto A e aqui A'. E se eu marcar aqui, nessa circunferência menor, aqui um ponto B e depois B', é o mesmo ponto, só que no instante posterior, distância x, e aqui distância x também. Aqui é um x. Legal. Meus amigos, o que está acontecendo? Esses pontos têm que percorrer essa distância x em iguais intervalos de tempo. Porque senão, ou a correia está derrapando, ou a polia, né, ou ambos, tá? Então, o que vai estar acontecendo? Não tem como esses espaços, como eles são todos iguais, serem percorridos em intervalos de tempo diferentes. Isso faz com que, novamente, as velocidades lineares da correia, da polia A e da polia B sejam velocidades todas iguais. Então, se as velocidades lineares são iguais, novamente nós caímos naquela mesma análise que foi feita agora há pouco. E aí eu não vou fazer o desenvolvimento matemático, a gente já coloca expresso o resultado final. Ou seja, de que a frequência de A vezes o raio de A vai ser igual à frequência de B vezes o raio de B. E aí cabem todas as análises novamente. O raio de B é o menor, logo a sua frequência de giro é a maior, o raio de A é o maior, logo a sua frequência de giro é o menor. Então, a polia A rotaciona de maneira lenta, enquanto a polia B rotaciona bem rapidinho, tá certo? Para compensar os tamanhos. Então, é muito interessante que você, aluno, perceba que essas polias, esses acoplamentos, essas transmissões que nós estamos fazendo, até agora nós estudamos duas. E nessas duas transmissões, a única coisa que difere uma da outra é o fato de que, por contato, você tem sentidos de rotação opostos e, por correia, os sentidos de rotação das duas polias são iguais. O restante, a parte matemática, é a mesma e a relação, né, de raio e frequência, de serem inversamente proporcionais, também continua sendo a mesma, tá? Lembrando que essa relação veio do fato de que a velocidade da correia vai ser igual à velocidade da polia A igual à velocidade da polia B. E quando eu falo velocidade e estamos colocando a letra V maiúsculo, tá? Nós estamos falando a respeito de velocidade linear e não velocidade de giro, não velocidade de rotação. Claro isso? Muito bem. Então agora nós vamos para o último tipo de transmissão de movimento circular, que seria uma transmissão por eixo. Vamos lá, vamos fazer essa análise junto comigo. Legal. Meus amigos, então o último formato das transmissões, a última maneira de transmissão seria uma transmissão feita por eixo. Então imagine que você tem um eixo que interliga duas polias e essas polias possuem raios diferentes. O que vai acontecer? O que nós vamos tirar de importante disso aí? Vamos fazer um desenho. Esse não é um desenho fácil também da gente fazer, hein? Então vamos supor que nós temos aqui um eixo. Vamos imaginar uma primeira polia aqui, nessa lateral.
E vamos colocar uma segunda do lado de cá. Muito bem. Então isso seria um trecho, tá legal? Aqui nós temos o eixo. Então, como eu dizia, isso seria um trecho de um motor, onde você tem essas polias estando acopladas a outros sistemas que vão dar continuidade. Nós até ampliamos um pouquinho, tá? Então, essa seria a nossa polia A e essa aqui a nossa polia B. Joia? Então, vamos imaginar que esse eixo ele esteja rotacionando aqui com uma velocidade angular ômega e uma frequência F. Tá certo? Então veja, quando você coloca um eixo para rotacionar, os corpos que estão ligados nesse eixo giram juntos. Então veja, eu vou fazer um exemplo aqui com uma garrafinha, vou até tampar o nome aqui. Vou tampar o nome da garrafinha para a gente não fazer propaganda de ninguém, né? Então vamos lá, deixa eu pegar minha garrafinha. Essa garrafinha ela vai girar. Vamos fazer com outro corpo aqui, tá? Então, eu vou pegar uma caneta, essa aqui está bem desgastada, ela não tem marca nenhuma, tá? Então, vamos imaginar, se você observar que essa caneta, ela possui uma parte da frente, essa extremidade aqui, ó, ela tem um diâmetro pequenininho, enquanto que o fundo tem um diâmetro maior. Mas, ao passo que eu giro essa caneta, todo mundo está girando junto. Mesmo que eu acoplasse aqui um corpo grande nessa extremidade, à medida que eu faço uma rotação com essa extremidade aqui da ponta da caneta, o fundo também faz uma rotação, mesmo os raios sendo totalmente diferentes, tá certo? Então essa é uma característica importante da transmissão por eixo. Todos os corpos estão rotacionando juntos. E agora eu não estou falando de velocidade linear, eu estou falando de velocidade angular. Eu estou falando de velocidade de giro, tá certo? Então vamos anotar que essa é a primeira característica extremamente importante, tá? Você tem aqui iguais velocidades de rotação. Tá joia? Pessoal, e quando nós falamos iguais velocidades de rotação, o que é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo a respeito de duas grandezas que são extremamente importantes: frequência e velocidade angular. Veja só, quando você está rotacionando aquele eixo com uma frequência f, todo mundo está girando com essa mesma frequência f. Então eu posso afirmar que a frequência da polia A vai ser igual à frequência da polia B, que vai ser igual a f. Tá joia? A mesma coisa se você pensar em velocidade angular. Porque a velocidade angular ômega, ela é calculada como sendo 2π vezes a frequência. O 2π, naturalmente, ele é uma constante. Então, se as frequências são iguais, é porque a velocidade angular também é a mesma. Então, dessa maneira, eu também posso escrever que a velocidade angular da polia A vai ser igual à velocidade angular da polia B, e isso vai ser uma velocidade angular ômega que eu coloquei aqui, ó. Tá joia? Agora, é lógico que se você medisse o deslocamento de uma extremidade, né, sobre essa borda aqui da polia B e da polia A polia que tem o maior raio vai ter a maior velocidade linear, porque elas estão girando juntas. Então, quem tem o maior tamanho, né, quem tem o maior raio, vai percorrer um espaço maior no mesmo intervalo de tempo, tá? Então, visivelmente aqui, nós conseguimos enxergar que o raio da polia A é menor do que o raio da polia B. Logo, nós temos então a primeira relação aqui, ó, frequências iguais, velocidades angulares iguais, e a terceira é que a velocidade de B, agora falando sobre velocidade linear mesmo, então a velocidade de B é maior do que a velocidade linear de A, uma vez que o raio de B é maior do que o raio de A. Tudo bem? Legal?
Então tá aí. E lógico, né, que os sentidos de rotação também são os mesmos, tá? Mesmos sentidos de rotação, porque eles estão presos no eixo e todo mundo girando junto. Eu não vou nem anotar isso aí, tá? Pessoal, então é o seguinte, a pergunta que fica é, legal, nós entendemos que nós temos 3 tipos de transmissão de movimento circular, né? Então as duas primeiras são muito parecidas, diferindo apenas com relação aos sentidos de giro, e a terceira que é um pouquinho diferente das outras duas, tá? Agora a pergunta é, como isso vai ser colocado nos exercícios que nós vamos trabalhar? Então existe um tipo de exercício muito comum dessa parte, que é para você analisar como as transmissões são utilizadas na constituição de uma bicicleta, tá? Que é uma base, né, da transmissão. Ali você pode explorar pelo menos 2 dessas transmissões que nós estudamos, tá certo? E aí, então, isso já abre espaço para o entendimento de outras questões que nós vamos discutir. Legal? Vamos fazer